Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo do Sucesso. E hoje nós vamos ver mais um exemplo, dessa vez identificando palavras que não possuem um determinado padrão. No vídeo passado a gente trabalhou em relação a palavras que não possuem uma determinada concatenação, neste veremos em relação a não possuir um determinado padrão. Vale lembrar a gente entender a diferença entre concatenação e padrão, certo? A concatenação é ter aquela ideia de ficar uma repetição sempre, né? Então, por exemplo, a palavra que tem uma concatenação ABA, que foi o exemplo anterior, é a que possui ABA, 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 ABA. Se for padrão ABA, é necessariamente ter ABA no meio da palavra, certo? E não necessariamente sempre ser ABA, 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 certo? Tem essa diferença que a gente tem que levar em conta e que, claro, vai impactar no caso da gente querer identificar palavras que não possuem um determinado padrão. Neste exemplo, a gente vai tratar palavras que não possuem nenhum padrão ABA, ABBA e nenhum padrão BAAB, certo? Como é que a gente pode seguir, né, a linha de raciocínio? Bem, a ideia é a gente possuir palavras que em nenhum momento da palavra tenha o bloco ABBA e nem o bloco BAAB. Então, de que forma a gente pode trabalhar? A gente pode construir o autômato para identificar esses dois blocos, certo? E a partir do momento que o autômato identifica a existência desses dois blocos, ele manda para o estado de rejeição e lá fica. Porque realmente a ideia é não possuir o padrão. Então, se ele identificou o bloco na palavra, é porque a palavra possui esse padrão, certo? E aí a gente manda para o estado de rejeição, que não seria um estado final, certo? A ideia aqui é o estado de rejeição ele não ser colocado como estado final, certo? E aí o autômato ficaria ali, porque realmente a palavra ela possui o padrão. Então, a gente pode começar a construir, seguindo essa linha de raciocínio, e a partir daí a gente vai construindo mais coisas em relação ao autômato, certo? Então, inicialmente vamos começar com o bloco ABBA. Então, tá aqui o meu estado inicial, certo? Minha condição, meu estado Q0. E aí eu identifico o A, mando para o estado Q1, depois o B, mando para o estado Q2, outro B, estado Q3 e por último o A. Né? E aí eu mando para o estado de rejeição, como a gente tinha discutido, né? Aqui identificar A, B, B, A, que é justamente um dos padrões que a gente não quer que esteja presente na palavra, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o B, A, A, B. Então aqui, ó, no início, se ele identificar um B, ele vem para cá, para o Q4. Se ele identificar um A depois desse B, ele vem para o Q5. Se ele identificar um outro A em seguida, vai para o Q6. E se ele identificar um B, ele vai para o estado de rejeição. Tá aqui o meu bloco B, A, A, B, que eu não quero que ele apareça na minha palavra de jeito nenhum. Pronto, agora o que resta para a gente é trabalhar os outros caminhos que vão ter no autômato e depois quais vão ser os estados que serão colocados como estados finais desse autômato, certo? Então vamos lá, começando com o Q1, certo? Já que o Q0 ele tem tanto caminho para o A como para o B, o Q1 ele só tem um caminho para o B, tá? Mas aí o outro caminho seria referente ao A. Vocês concordam que se eu continuar tendo A aqui, eu posso ter a chance de ainda ter um bloco ABBA? Por exemplo, pensem AABBA, por exemplo, certo? Então, é um exemplo de palavra que eu tenho dois As no início, mas o segundo A ele é o início justamente do padrão que eu não quero que apareça. Então, para um caso de acontecer um A aqui seguido desse aqui, a gente coloca aqui um loopzinho, certo? Ele sempre fica A, certo? Já que a nossa ideia é identificar o padrão, então a gente pode manter ele aqui em loop, certo? Em relação ao nosso Q2, a gente tem um B aqui e poderia ter um A, tá? Só que aí o que acontece, tá? É um ponto muito importante, é um detalhezinho importante que a gente tem que parar para analisar, certo? Que é o seguinte, se eu tenho A, B e um A, por exemplo, vocês concordam que BA é o início desse segundo bloco aqui, certo? Então, como eu já fiz aqui com o sentido do mouse, né? O A ele tem que vir para o Q5, tá? Se vocês perceberem, eu vou ter BA justamente que eu tenho aqui, ó, BA, certo? O meu Q5, ele é o estado que identifica justamente um B e depois um A, certo? Então, por isso aqui do Q2 para o Q5, eu vou ter que mandar o caminho do A, certo? E o Q3, né, é referente ao B. E aí a gente também tem que dar uma analisada, porque se eu tenho um B aqui, ele pode ser o início desse padrão aqui, por exemplo. Então, o B ele vai ter que vir para cá, para o estado Q4, que é justamente quando eu identifico um B, certo? Então, venho cá e mando para cá, para o Q4, tá? Agora a gente vai seguir a mesma análise aqui para baixo, que é muito semelhante, né? O interessante desse autômato é que ele é um pouco simétrico, né? Se você perceber, tem uma certa simetria. Então, vamos lá. O Q4, certo? Ele
tem um caminho pro A, mas não tem um caminho pro B. E aí segue a mesma linha de raciocínio. Eu posso ter B, B, A, A, B, certo? Eu posso ter B seguidos, que o segundo B pode ser o início do padrão, o terceiro B seguido, enfim. Então, a gente deixa aqui em loop para um B, certo? Bem, pro Q5, segue algo parecido com o que a gente viu no Q2. Se eu tiver AB, o AB, ele é o início desse primeiro bloco aqui, do ABBA, certo? Então, se eu tiver um B aqui, ele não necessariamente vai seguir esse segundo padrão, mas ele pode ser o início desse primeiro padrão, certo? Então, eu mando do Q5 para o Q2, certo? E para finalizar, o Q6, parecido com o Q3, certo? O Q6, se eu tiver um A, ele claramente não está dentro desse padrão, mas ele pode ser o início desse outro padrão, certo? Então, a gente vai mandar o A, que está aqui do Q6, para o Q1, certo? Dessa forma. E aí pronto, a gente praticamente tem um autômato montado, certo? E agora o que a gente pode pensar é nos estados finais, certo? Bem, se a gente parar para observar, a única situação que não pode ser um estado final é o meu QR, certo? Porque o meu QR, qual é a condição para entrar em um estado de rejeição? É a minha palavra ter o padrão ABBA ou o padrão BAAB, certo? Se ele tiver um dos dois padrões ou os dois padrões juntos, já é para dar não em relação a esse autômato, certo? Porque o que a gente quer é palavras que não possuem esses padrões. Então, o meu QR não pode ser o estado final, porque ele tem justamente essa característica, essa propriedade. Logo, todos os meus outros estados, eles podem ser estados finais, porque eles não envolvem você ter um bloco ABBA e nem BAAB. Então, você pode colocar todos os outros estados como estados finais, menos o estado de rejeição. E é isso que a gente vai fazer, certo? E aí eu esqueci de comentar, né? A gente coloca também o QR aqui em looping, né? Em relação a AB, uma vez que ele entrou no estado de rejeição, é porque ele identificou um padrão, logo não é o que a gente quer, então ele fica sempre em estado de rejeição nesse caso, certo? Então, praticamente esse é o autômato, tá? E qual é a lição que a gente pode tirar desse exemplo? Em casos de eu não querer encontrar um padrão, né? Perdão, de eu querer uma palavra que não possui um padrão, a ideia é eu identificar esse padrão e quando eu identificar esse padrão eu jogo para o estado de rejeição. E aí trabalhar o autômato para justamente ele identificar esse padrão e mandar para o estado de rejeição, certo? Então a ideia principal é essa em relação a identificar palavras que não possuem um padrão. Então é isso pelo vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil. Qualquer feedback, fiquem à vontade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.